Boa tarde aos amigos, boa tarde às nossas queridas amigas e aos que estão também na sala do Zoom. Recebam, ainda que virtualmente, nosso abraço. Bem, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, desafios da doutrina espírita. A nossa reflexão se dará em torno de um pequeno trecho do livro Autonomia do Espiritismo, escrito por Paulo Henrique de Figueiredo, e também de um texto extraído da Revista Espírita de 1868. É uma consideração que Kardec faz acerca do futuro do Espiritismo. Ele que já antevia alguns desafios. E também falaremos um pouco sobre o trecho da Revista Espírita de 1862. Enfim, daremos aqui uma visão panorâmica acerca das preocupações de Kardec quanto à doutrina espírita, e que seguramente as preocupações dele em tudo e no todo se encaixa com as nossas preocupações ainda atuais, e também jogando ou projetando para o futuro acerca dos desafios da nossa doutrina espírita. É importante a gente pensar que a doutrina espírita enfrentou desafios. Desafios que nós poderíamos aqui falar, no mínimo, de duas ordens: no aspecto positivo e também naqueles que causaram bastante preocupações a Kardec. Aqui não queremos nominá-los como aspectos negativos, mas de atenção, de preocupação. Os aspectos positivos são aqueles que destacam-se primordialmente pelo entusiasmo das pessoas, pelo deslumbramento das pessoas ao conhecerem a doutrina espírita, aquilo que ela dava, precisava, a possibilidade de se conversar com espíritos, com um espírito familiar, um amigo, um pai, um irmão, uma mãe, a possibilidade de materializar-se um espírito em um determinado ambiente. Tudo isso empolgava as pessoas e atraía, portanto, bastante adeptos. O desafio no lado da preocupação se dá exatamente por conta de que toda a fenomenologia, quando surge no seio social, e aí a gente pode estender para todo o campo do conhecimento, no sentido de que tudo que é novo, ele naturalmente que tem um sentido de nos mobilizar ou nos tirar da inércia, também causa uma certa resistência. E não foi diferente com relação à doutrina espírita. Ela, portanto, se encaixa no rol dessas ideias novas, revolucionárias, que, de alguma forma, encontra resistência na sociedade. Apenas lembrar que quando Sócrates trouxe
a ideia do conhecimento, da especulação, da filosofia, de fazer principalmente os jovens pensarem. Ele foi acusado como um subversivo, foi preso e foi obrigado a beber a cicuta, o veneno, e ali faleceu. O mesmo aconteceu com Jesus. Jesus veio nos trazer uma ideia nova, princípios morais, princípios éticos, princípios espirituais. Também foi incompreendido, foi preso injustamente, injustamente condenado, mais injustamente ainda crucificado. O seu legado ficou, aqui está, e há de continuar eternamente. Então, diferente não foi, por exemplo, quando a gente imagina os primeiros apóstolos de Jesus que tentaram propagar o cristianismo primitivo, de igual forma foram vilipendiados, foram ultrajados, alguns foram levados à fogueira, exemplo, outros foram crucificados, a exemplo de Pedro, e assim por diante. E aí chega-se, portanto, a doutrina espírita, no momento em que se imaginava que a sociedade estava pronta, amadurecida para receber a revelação, como nós falamos, a terceira revelação, é esse que surgem contraditores, surgem adversários dentro da própria doutrina, o que é mais grave, mas adversários externos à doutrina. E Kardec teve, portanto, naquele momento, que lidar com esses aspectos. Os desafios externos, dos contraditores, dos estudiosos que levantavam determinadas justificativas para desqualificar o fenômeno, o próprio tempo que Kardec tinha, porque Kardec ele precisava sobreviver, como nós aqui hoje precisamos. Ele tinha os afazeres dele enquanto professor, enquanto contador, mas se dedicava quase que diuturnamente, no tempo que lhe sobrava, à estruturação, à codificação da doutrina espírita. E ele teve pouco tempo, aproximadamente 14 anos, para nos legar esta obra que é o Espiritismo. 14 anos. E há de se avaliar que a todo momento ele estava sendo invitado a responder questões as mais diversas. E isso lhe tomava um tempo tal que, ao fim e ao cabo, ele foi orientado pelos amigos espirituais no sentido de que aliviasse um pouco a carga de trabalho, porque ele não iria suportar. E mesmo assim, ele levou adiante toda essa tarefa, né, que seguramente ele estava capacitado para levar. Então, é interessante a gente pensar nesses aspectos já no começo da nossa fala, porque, de repente, a gente pode equivocadamente imaginar que, como a doutrina espírita foi ditada pelos espíritos, trata-se, portanto, da terceira revelação, trata-se, portanto, do espírito da verdade que estava auxiliando Kardec, tudo pode ter acontecido, ou deveria ter acontecido, ao céu de Brigadeiro. Não, Ledengan. A gente vai ver aqui, nesta rápida e sucinta apresentação, que Kardec enfrentou desafios mais variados e mais difíceis de serem, portanto, vencidos. Ele diz aqui, o Espiritismo vem, por sua vez, não como uma religião,
mas como uma doutrina filosófica. Trazer a sua teoria apoiada no fato das manifestações. Ele não se impõe, não exige confiança cega. Entra no número dos concorrentes e diz: examinai, comparai e julgai. Se achardes algo melhor do que isto que vos dou, tomai. Primeira consideração que devemos pensar. Doutrina espírita, de fato, não é uma religião. Quem está dizendo aqui é Allan Kardec, Revista Espírita, 1862. E isso já é um fato relevante para a gente pensar, porque nós vemos, como regra, a doutrina espírita, mais uma religião. E isso faz com que, muitas vezes, a gente chegue à casa espírita em busca de solução para os nossos problemas. E quando, às vezes, a solução não acontece da forma como a gente pensa, projeta, idealiza, a gente, naturalmente, tende a desacreditar na doutrina, tende a desacreditar nos seus postulados, nos seus princípios, e diz, portanto, que o Espiritismo simplesmente não resolve nada. Ou seja, a gente vê a doutrina espírita como aquele medicamento que a gente está com aquela extrema dor de cabeça, toma o medicamento, pouco tempo depois a dor vai embora. É assim que a gente vê, como regra, a doutrina espírita. E Kardec, de cara, diz aqui, não é uma religião. Portanto, não devemos buscar o Espiritismo como com a perspectiva ou a expectativa de resolver os nossos problemas imediatos, sejam de quais ordens forem. O Espiritismo não se impõe. E olha o aconselhamento que ele diz. Se achardes algo melhor do que isto que vos dou, tomai. Ou seja, vamos estudar a doutrina espírita, é isso que ele está dizendo. Os fenômenos que vão aqui catalogados na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, todos os ensinos, todas as ideias postas ali, nos diz Kardec, vamos examinar. Se ao final verificarmos que existe algo mais convincente que resolvam as nossas indagações mais profundas, tomado. Ninguém é obrigado a ser espírita. É o recado que ele dá já em 1862. Olha o que ele diz ainda, já na Revista Espírita de 1861. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários. E pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Ele está falando. Quanto mais uma ideia é grandiosa, quanto mais ela é capaz de nos mobilizar, nos tirar do comodismo, mais resistência se tem para com essa ideia nova que surge. E quanto mais importante ela é, diga-se, quanto mais revolucionária e instigante ela é, mais ataques, mais violência ela recebe. Todas as ideias são, do seu ponto de vista, do ponto de vista dos refratários, subversivas, e por isso dedicam a ela o ódio implacável. Eles fazem uma guerra obstinada. Ele já nos dizia, tanto com estas palavras, que a doutrina espírita vinha exatamente para causar incômodo, e não apenas para acomodar.
Da mesma forma como Jesus veio para causar incômodo. Jesus veio para quê? Para atear fogo à terra. E ele disse isso. Eu não vim trazer a paz. A paz que nós idealizamos, a paz que nós pensamos e que muitas vezes almejamos. Jesus não veio trazer esse tipo de paz. Ele veio trazer a inquietação da alma. Ele veio fazer com que nós nos sintamos instigados a nos movimentar no bem, no amor, a vencer os nossos pruridos interiores. Essa foi a proposta de Jesus, e não é esta senão a proposta da doutrina espírita. Não vem, portanto, o Espiritismo nos dar aquele consolo que a gente comumente busca. Não. Ela é consoladora como essência, na medida em que nos diz, olha, hoje você está sofrendo, mas o seu sofrimento tem uma justificativa, tem um passado que o fundamenta. Em consequência do seu sofrimento, no futuro, se você souber administrá-lo com pertinácia, você haverá de superá-lo e aí virá a felicidade. É este o tipo de consolo que a doutrina espírita nos dá. Os refratários são inteligentes o suficiente para ver no espiritismo um auxiliar das ideias progressivas e dos elementos de transformação que temem e, por não se sentirem à altura, eles se esforçam por destruí-lo. Ou seja, como nós, no dizer de Kardec, como os refratários, não necessariamente nós que aqui estamos, mas como os refratários se sentem potentes para se mobilizar em torno de uma ideia nova, uma ideia revolucionária, é muito mais fácil se esforçarem por destruir essa ideia. É muito mais fácil, é muito mais cômodo negá-la do que admiti-la, e admiti-la também no sentido de suas consequências. Segue, portanto, Kardec, nesse texto, ele lança algumas preocupações sobre como será o futuro da doutrina espírita. Como será conduzida a nossa amada doutrina espírita? E aí a gente destacou esses 3 aspectos resumidamente do livro A Revista Espírita. Seria uma pessoa? Quem seria, portanto, uma pessoa capaz de levar adiante a doutrina espírita quando Kardec desencarnasse? E Kardec fala que, no começo, na estruturação da doutrina, teria sim que ter uma pessoa para organizá-la. E ele foi, naturalmente, por qualidades próprias, a pessoa escolhida pelo mundo espiritual para estruturá-la, para organizá-la, para codificá-la. Mas não como uma posse sua. A doutrina espírita, Kardec diz mais adiante, não tem um chefe, não deve ter um chefe. Em lugar algum, em centro espírita algum, deve ter um chefe. É o que Kardec nos diz. Então, uma vez erigida, portanto, a doutrina, uma vez codificada, ela não pode estar submetida a uma vontade pessoal, quem quer que seja. Porque essa vontade pessoal, no fim de algum tempo, ou num outro momento, pode ter ideias distorcidas sobre os princípios e regras que nortearam as pesquisas espíritas. De repente, se a doutrina espírita fosse substituída por alguém que gostasse de fazer inovações, que gostasse de fazer experimentações
sem o devido cuidado, sem o devido afinco, sem a devida cautela, sem a pesquisa necessária, nós poderíamos cair num lamaçal, em ilusões, e seríamos, como de alguma forma se vê aí, seríamos presos de espíritos mistificadores que só fazem deslustrar a codificação e a própria doutrina, em vez de esclarecer aqueles que a buscam. Então, não poderia ficar, portanto, sob a tutela de uma pessoa, o que é diferente de ficar sob a tutela de uma autoridade. Essa autoridade não é necessariamente uma pessoa. Essa autoridade pode ser a própria codificação, todos os livros que integram a codificação. É a autoridade maior à qual nós devemos nos submeter. Portanto, tudo, não que a doutrina espírita esteja hermeticamente fechada a ideias novas. Não. Mas toda ideia nova que vier e que eventualmente possa ser absorvida pela doutrina espírita, essa ideia tem que passar pelo crivo da razão, da lógica, da pesquisa e, principalmente, tem que estar fundamentada nas obras da codificação, porque essas obras são a verdadeira autoridade. Perigo da astúcia a serviço da cupidez e da malícia. Se a doutrina ficasse sob a tutela de uma pessoa, estaria muito fácil, ou seria muito fácil ser desvirtuada as ideias do Espiritismo. E é bom aqui o registro, porque, muito embora a doutrina espírita foi estruturada, codificada na pessoa de Allan Kardec, mas ele não estava ali sozinho. Kardec teve primorosos estudiosos, amigos, que estavam renteando com ele ali, no dia a dia, naquilo que deveria ser aceito como verdade ou não. E, principalmente, Kardec estava sendo conduzido pela pleiade dos bons espíritos que tiveram, portanto, a incumbência de nos legar o Espiritismo. Então, ele não estava só, e a doutrina não era dele. Prova disso é que ele adotou o nome Allan Kardec, como todos nós sabemos, que não é o nome dele de batismo, exatamente para despersonificar. Inclusive, houve um atrito com Céline Jafé, que foi uma das médiuns que ajudou na elaboração do Livro dos Espíritos, e, ao final, 1871, ela publicou um artigo dizendo que Kardec devia a ela sobre valores morais e sobre valores materiais. Porque antes dela ser espírita, essa é a história que nos chega, ela era uma espécie de cartomante. Ela era uma médium e era o que a gente pode chamar hoje de cartomante. Então, ela se aproximou de Kardec como médium, Kardec aceitou e ela se tornou, portanto, instrumento de vários espíritos para a elaboração do Livro dos Espíritos. E ela queria que, ao final, o nome dela fosse colocado no livro como médium, quiçá como a médium principal. Só que ela não foi a única médium, e Kardec não colocou o nome de nenhum médium ou de nenhuma médium, exatamente para não atribuir, para não nominar. Não colocou o nome, a gente não vê no Livro dos Espíritos, nas respostas, dizendo essa resposta foi dada por fulano, por ciclano através do médium tal. Não tem. Porque, para Kardec, o nome
era absolutamente dispensável. Mas ela ficou, portanto, extremamente chateada ao ponto de publicar um artigo numa revista fazendo esse tipo de reclamação de Kardec. Veja que Kardec teve, portanto, de enfrentar esses desafios, tanto os externos quanto os internos. A necessidade de uma direção central superior, guarda vigilante da unidade progressiva e dos interesses gerais da doutrina, é tão evidente que já causa inquietação não o ser visto a surgir no horizonte o seu condutor. Kardec já está falando aí, porque no meio dos adeptos do Espiritismo já existiam pessoas que estavam se arvorando a substituí-lo. Então, só a ideia de Kardec desencarnar e ter um substituto, já surgia, portanto, os rumores de quem seria o substituto dele. Os que nenhuma autoridade admitem, não compreendem os verdadeiros interesses da doutrina. Se alguns pensam poder dispensar toda a direção, a maioria, os que não creem infalíveis, se sentem necessitados de um ponto de apoio, de um guia, ainda que apenas para ajudá-los a caminhar com segurança. Existia também aqueles que diziam o seguinte: olha, quando Kardec desencarnar, não precisa de nenhuma autoridade, porque o Espiritismo, por si só, vai conquistar adeptos. Vai ganhar adeptos e não há necessidade de alguém para fazer essa orientação. Kardec discorda e diz que quem pensa dessa forma não compreende os verdadeiros interesses da doutrina, porque há sim que ter autoridade, ainda que não seja autoridade enquanto pessoa, como falamos, mas os adeptos da doutrina espírita devem ter como autoridade maior os ensinos dados na codificação. É o norte, é a regra, e ninguém pode se afastar disso, sob pena de se transformarem, quem assim o fizerem, em joguetes do mundo espiritual. E a gente vai ver um pouco mais adiante. Então ele diz: reconhecida a necessidade de uma direção, de quem o chefe receberia esses poderes? Ele faz essas indagações e ele, ao mesmo tempo, traz a resposta. Esse chefe receberia os poderes de quem? Se impuser por sua própria autoridade, uns aceitarão, enquanto outros os recusarão, e podem surgir pretendentes levando bandeira contra bandeira. Vejam, quem quer que seja que se arvorasse a ser chefe do espiritismo, não teria unanimidade. Sempre haveria alguém que iria aceitar, alguém que iria recusar. E não faltariam pessoas ambiciosas, pessoas inescrupulosas, levianas, que poderiam se passar como a autoridade a quem Kardec se refere e querer, portanto, ser a autoridade máxima do Espiritismo. Haveria disputas, é o que Kardec fala aqui. Admitamos, no entanto, houvesse um homem com todas as qualidades necessárias ao desempenho do seu mandato e que, por uma senda qualquer, chegasse à direção suprema. Admitamos por hipótese. Né? Os homens se sucedem e não se assemelham. Depois de um bom, poderia vir o mal. E aí, como ficaria? Olha a advertência dele. Ele está falando tudo isso para justificar que a doutrina espírita não pode, não deve ser tutelada por uma pessoa. Porque se hoje nós temos um homem bom
consciente, probo, cauteloso, prudente e seguidor das obras espíritas, amanhã poderá vir um chefe inescrupuloso, desatinado, e aí por todo o trabalho que os espíritos tiveram a perder. Se entender fazer que prevaleçam suas ideias pessoais, pode levar a doutrina a transviar-se, suscitar dissidências, e as mesmas dificuldades se renovarão a cada mudança. Ou seja, se a doutrina continuar sob a chefia de uma pessoa, provavelmente quem pensar diferente vai querer impor as suas ideias. Impor as suas ideias. Mas, disse-a, não virá estar à frente do Espiritismo espíritos que, segundo anunciado, têm que tomar parte da obra da regeneração? Ele responde, é provável. Todavia, como esses espíritos não trarão na fronte um sinal para serem reconhecidos, mistério se torna prever todas as eventualidades. Ele indaga, ora, mas está escrito, inclusive os espíritos mesmo disseram a Kardec, no começo da obra, olha, Kardec, se você não quiser assumir esse compromisso, não tem problema, outros irão. Então, se esse chefe da doutrina espírita fosse uma indicação do mundo espiritual, não seria essa a solução? Ele diz, provavelmente, é provável. Contudo, esses espíritos, eles não trarão na fronte deles esses sinais reconhecidos. Ou seja, quem nasce para ser o chefe da doutrina espírita não vai nascer com esse crachá de que vai ser o chefe. E se não for o chefe, ou se ele nascer com esse propósito, mas desvirtuar-se no caminho, como será? É sabido que eles terão uma missão múltiplice e se encontrarão em todos os graus da escala espiritual, nos diversos ramos da economia social, onde exercerão a favor das novas ideias, conforme as particularidades de suas disposições. Tem um carro com a porta e a janela velha. Alguém que tem um carro aqui que está com a porta e a janela velha. Ok, vamos seguir então. Então, ele diz o seguinte, que há pessoas que vão chefiar ou que vão coordenar a doutrina espírita que vêm de todos os campos sociais. Há médicos, por exemplo, há professores, há cientistas, há engenheiros, e cada um deles trará consigo as suas idiosincrasias. E se eles quiserem impor essas ideias frente à doutrina espírita, a doutrina espírita ficará, como diz Kardec, à mercê dessas ideias. Não faltarão intrigantes, pseudo-espíritas, que queiram elevar-se por orgulho, ambição e cupidez. Olha a advertência que ele nos dá. Se nós ficarmos, portanto, na expectativa de vir alguém que seja o chefe do espiritismo, não faltarão esses pseudo-espíritas, assim como nunca faltaram os pseudo-profetas, que se dizem chefes de religiões. Então, portanto, esses pseudo-chefes, eles alardeiam pretensas revelações com auxílio das quais procurem salientar-se e fascinar as imaginações por demais crédulas. Não faltarão esses falsos espíritas, esses falsos médios ou medianeiros, que farão do espiritismo instrumentos
da sua própria cupidez. É também de prever que, sob falsas aparências, indivíduos há que tentem apoderar-se do leme com a ideia preconcebida de fazer só sobrar o navio, desviando-o da rota. O navio não só sobrará, mas poderá sofrer prejudiciais atrasos que se devem evitar. Olha a afirmação dele: o navio não só sobrará. Ele está dizendo, olha, o pensamento dos espíritos, que reflete a ideia de Jesus, jamais será extinto, mas poderá passar por reveses que podem ser evitados. Que podem ser evitados. São esses, sem contestação, os maiores escolhos de que o Espiritismo precisa preservar-se. Quanto maior consistência ele adquirir, tanto mais ciladas lhe armarão seus adversários. É, portanto, dever de todos os espíritas sinceros anular as manobras da intriga que se possam urdir, assim nos pequenos como nos grandes centros. Sim. Tá bem. Assim nos pequenos como nos grandes centros. Os inimigos invisíveis, eles agem de todas as formas, das formas mais variadas possíveis, tanto nos pequenos centros quanto nos grandes. Nenhum centro espírita, portanto, está totalmente a salvo das ciladas dos nossos inimigos espirituais, dos inimigos da doutrina. Deverão eles, em primeiro lugar, repudiar, do modo mais absoluto, todo aquele que, por si mesmo, se apresente qual Messias, quer como chefe do Espiritismo, quer como simples apóstolo da doutrina. Olha a advertência que Kardec nos dá. Quem quer que se apresente numa casa espírita, no centro espírita, como o Messias, como o chefe ou como o apóstolo da doutrina, devemos ter cuidado. Porque poderá estar aí um pseudo-profeta, um pseudo-messias, um pseudo-chefe, um pseudo-apóstolo. Todo o cuidado, portanto, no que se refere à personalização na condução das casas espíritas, todo esse processo deve ser rechaçado, deve ser evitado. Porque, como diz Kardec, a autoridade maior da doutrina está na codificação, está na obra. As casas espíritas têm, no máximo, pessoas responsáveis por dar a condução, dar o seguimento, mas segundo a codificação. Quando se observar que essa ou aquela pessoa que coordena uma casa espírita está deixando de lado os ensinos de Kardec, aquilo que os espíritos nos ensinam em toda a codificação, quando isso for desconsiderado, tenhamos muito cuidado. Quando o dirigente da casa espírita se tornar, por exemplo, o médium infalível, aquele através do qual, e só através do qual os espíritos superiores se comuniquem, cuidado. Aí pode estar um campo aberto para a fascinação. Isto é o que Kardec nos ensina. Diz então, alguém com que conversávamos a esse respeito,
propunha o seguinte expediente: fazer com que os candidatos fossem designados pelos próprios espíritos em cada grupo ou sociedade. Ele tinha opiniões, ele recebia opiniões as mais diversas. E até essa, que ele dizia o seguinte: olha, Kardec, e se por acaso os dirigentes das casas espíritas, os dirigentes encarnados, os chefes das casas espíritas, fossem indicados pelos espíritos, não estaria aí uma certeza de que a condução seria segura? Kardec faz alguns arrazoados e traça, portanto, alguns inconvenientes acerca disso, que aqui nós destacamos em 3 aspectos. Os parâmetros utilizados pelos espíritos para designarem. A gente imagina o seguinte: os amigos espirituais, eles sabem essencialmente quem são, na essência, que repito, quem são os pretensos condutores das casas espíritas, mesmo estando estes amigos espirituais desencarnados? Não, eles não sabem. Porque os espíritos, muito embora estejam desencarnados, não sabem tudo. Então, como apostar que fulano ou cicrano tem a capacidade para conduzir uma casa espírita? Fulano e cicrano pode ter a capacidade intelectual. Tem. Pode ter o conhecimento da qualificação. Ótimo. Pode saber de cor e salteado as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos com suas respectivas respostas. Muito bem. Mas os aspectos morais, decorrentes, inclusive, de toda esta facúndia, de todo esse cabedal de conhecimento, será que não pode tornar vaidoso, pretensioso? E imagine se a equipe espiritual, de repente, indica fulano ou cicrano, e ele, de um momento para o outro, foge a esse compromisso. Não tem a constância, não tem a pertinácia que o próprio Kardec teve. Como ficará esse centro espírita? Então, quais os parâmetros, portanto, utilizados pelos espíritos? Outro ponto que Kardec destaca: a missão dos espíritos é nos instruírem e não sobreporem o nosso livre-arbítrio. Importante isso. Importante isso, porque os espíritos, amigos espirituais, e aqui permitam-me utilizar do NEFA, eles não estão dispostos a dizer quem é que vai conduzir o NEFA. Não é por aí. Eles têm outras preocupações. Eles estão aqui para nos instruírem, para nos dizer o que nós devemos fazer, mas não para quem vai conduzir a nossa casa. Isso não é papel deles, é nosso papel. Se a gente, por acaso, escolher errado, vamos pagar por isso. Mas cabe a nós. É nossa tarefa. É o nosso compromisso. Os amigos espirituais não se imiscuem nessa seara. Outra coisa que Kardec destaca: exposição às falcatruas de espíritos levianos. Significa isso dizer: se eventualmente uma ou outra casa espírita transfere a responsabilidade da sua condução a determinados espíritos, essa casa espírita estará facilmente a mercê de espíritos levianos que não se furtarão em designar. Seguramente. Assim como tem espírito leviano que não se furtam a dar todo e qualquer tipo de resposta
a qualquer pergunta que lhe seja direcionada, dirigida, não faltarão, nesse contexto, espíritos prontos, predispostos a indicarem quem serão os condutores, ou, no dizer aqui, os chefes da doutrina espírita numa determinada casa. Não da doutrina espírita, os chefes de uma determinada casa. Então, muito cuidado se deve ter para com isso. E esse foi o desafio que Kardec teve. Kardec passou por isso dentro, ali no seio da própria estruturação da doutrina espírita. E nós aqui não estamos a salvos disso. Portanto, não devemos delegar ao mundo espiritual a responsabilidade que nos é facultada, ou que nos é posta para a nossa decisão. Porque eles não vão fazer esse tipo de direcionamento. Se o fizerem, tenhamos cuidado. Vejam que, em 1868, Kardec tinha esse tipo de preocupação, porque, naquela época, a doutrina estava em franco crescimento. E ele se preocupava com isso. Como conduzir isso? Como direcionar? Quem vai gerir? Quem vai designar e quem serão os designados? Isso passava pela cabeça dele e deve, sim, fazer parte das nossas preocupações cotidianamente. Nós que estamos na casa espírita, seja na condição de condutores momentâneos à frente das atividades, sejam como trabalhadores, não podemos perder isso de vista. O Espiritismo, sem dúvida, não só sobrará, como nos diz Kardec, não entrará em ruínas, mas se nós não soubermos lidar bem com a nossa doutrina, nós poderíamos levar a precipícios desnecessariamente. Portanto, temos que ter atenção para com isso. Bom, nós teríamos um ponto a falar aqui, mas temos bom, não vai ser possível. Não vai ser possível. Né? Mas, enfim, fica aqui, né, a nossa reflexão sobre dois pontos principais. Primeiro, os desafios que Kardec enfrentou, as dificuldades que ele teve que enfrentar, sejam como adversários internos, sejam como adversários externos. E nós, que professamos a doutrina espírita, que nos predispomos levar adiante os ensinos codificados por Kardec e pelos espíritos, temos também os nossos desafios. Não estamos vivendo ao largo deles. E teremos sempre esses desafios. Porque a doutrina espírita, como ciência, como filosofia e como corolário religioso, sempre nos oferecerá oportunidades de mais e mais aprendizado. E isso significa mais e mais enfrentarmos ideias novas, teorias novas. E, por conta disso, a nossa atenção também deve ser constante. Mas uma coisa é certa, e nós não devemos perder isso de vista. A doutrina espírita prescinde absolutamente de um chefe, de alguém, de uma pessoa. A doutrina espírita absolutamente não prescinde da autoridade contida, exarada na codificação. Hajamos, portanto, desta forma. Abraço, boa noite a todos, também aos irmãos aqui da sala do Zoom.